Agora a gente vai recuperar um pouquinho esse assunto referente ao relatório da Polícia Federal, que trouxe aí, entre os 37 indiciados, mais da metade formada por militares. E eu vou chamar para a conversa a Ana Penido, que é pesquisadora da Unicamp, pesquisa essa questão militar, a gente já falou outras vezes com ela sobre isso, inclusive. Ana, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde, Thalita, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Quero saber, primeiramente, como que você recebeu essa notícia sobre o indiciamento desses militares, e depois que a gente passou a saber, né, os detalhes dessa construção golpista que se deu em 2022, como que você viu a atuação desses militares, né? Eu comentei aqui no início do programa e volto a comentar, há uma disposição golpista, né, uma disposição para a ruptura da democracia que persiste desde ali 1964 até hoje. A gente viu, isso ficou bem claro nesse momento em que a gente vê a construção desse golpe, né? Como que você viu? Eu quero te ouvir. Bom, assim, a rigor vem de antes de 64. Os golpes militares, eles marcam a história da nossa república, literalmente, né? Ela começou a partir de um golpe militar. Então, acho que assim, para começar, acho que com relação ao indiciamento, primeiro eu fiquei bem satisfeita de finalmente ver vindo a público, né, coisas que eventualmente eram conjecturas, ou a gente sabia que existia um envolvimento, mas faltava, né, documento, faltava uma medida mais concreta. Porque uma coisa é a gente saber que existe o envolvimento de militares na política, a gente saber que o dia 8 não teria acontecido se não houvesse, no mínimo, a proteção dos generais aos acampados que estavam ali na porta dos quartéis. Isso aí é o no mínimo, né? Então, no mínimo, isso tinha acontecido, mas a gente ainda não tinha elementos materiais, né? Então, acho que o indiciamento ele vem com duas novidades. Uma é esse elemento que eu brinquei que assim, é quase tático operacional, eu diria. Porque, assim, uma coisa, Thalita, a gente falar da defesa da democracia. Democracia é uma coisa completamente abstrata. Você fica defendendo o quê? Democracia nem existe na minha vida. É o quê? Aquilo que eu vou fazer a cada 2 anos? Eu vou votar em alguém que eu não vou nem lembrar no dia seguinte em quem eu votei, porque eu não tenho acesso a essas pessoas, é todo mundo muito distante. Né? A nossa política é pouco participativa e muito representativa, então, assim, não faz muito sentido. O plano, ele oferece uma dimensão que é isso, olha, precisava desse armamento, a gente estava vigiando o Lula, no caso do Lula a gente ia matar por envenenamento, porque ele já é idoso, o Alexandre de Moraes não ia ter jeito de ser assim, ia ter que ser de outra maneira, então assim, dá para, materializa o que significa uma ameaça à democracia. Então, eu acompanhei o final da sua conversa anterior, é isso, né, como é que decodifica, como é que conversa sobre as coisas que estão de fato acontecendo? Não é ameaça à democracia no abstrato, ao Estado no abstrato. Não, estão falando, vão matar o presidente eleito. Vão matar envenenado e chegar, inclusive, a ver qual que era a equipe que precisava, os equipamentos que precisavam. Então, tem uma dimensão de materialidade que eu acho que muitas vezes a esquerda, inclusive, na sua propaganda política, carece dela. Então, tem essa dimensão que é uma novidade. E a segunda dimensão, que é uma novidade, é porque tem um senso comum de que tudo que é sobre militar termina em pizza. Mas esse senso comum não é correto. Tem um pesquisador que trabalha sobre isso há muito tempo, que é o professor Paulo Cunha. E assim, a anistia, ela só é regra para as intervenções militares à direita e dos peixões. A rigor, todas as tentativas de insurgência à esquerda, a mais famosa delas, né, a intentona, é chamada de intentona, né, foi para o conhecimento comum como intentona comunista, todas elas foram punidas. E principalmente os pagrinhos, né, também foram punidos. Então, assim, o que tem de novidade, na verdade, nesse indiciamento é que, pelo menos, estão sendo denunciadas tentativas à direita. Então, isso é uma novidade. E é uma novidade a inclusão das altas hierarquias entre essas pessoas. Então, acho que essas são as duas principais questões que eu demarcaria, né, de mais relevantes no meu entendimento. Perfeito, acho muito interessante isso que você trouxe sobre a decodificação, realmente. A gente vem falando muito sobre ruptura do Estado democrático, mas é difícil de compreender. Quando você fala em matar o presidente eleito,
É outra coisa. É um lugar, é outra coisa. Então, realmente. E matar com requinte, né? É isso, é envenenado. Isso. Então, assim, são requintes de crueldade, de alguém que parou para calcular como desestabilizar aquilo ali. É um plano desenhado, escrito ali, é isso. A gente vai aproveitar que é uma pessoa frágil de saúde para ela ter uma internação e a gente envenenar essa pessoa para causar organicamente, enfim, esqueci a palavra. Mas é isso, um colapso orgânico. Então é isso. Fica muito evidente, fica muito descarado isso, esse ataque à democracia dessa forma. Perfeito. A gente vem conversando muito aqui, Ana, sobre essa questão de como tratar a caserna a partir de agora, né? Porque é isso, é um problema que existe desde muito tempo, como você colocou. O que é preciso fazer? O governo Lula vai mexer, eu já também discuti isso aqui antes, sobre não ser uma prioridade nesse momento, mexer nesses aspectos das forças militares. O governo Lula não tem isso como uma prioridade. Você vê, a partir desse momento, talvez uma janela de oportunidade para se discutir, pelo menos, essa questão da formação militar no Brasil? Nossa, muitas coisas, Thalita. Vamos por parte. Primeiro, assim, com relação ao que aconteceu. Eu acho que a imprensa, de forma geral, tem noticiado o que aconteceu no sentido de que um segmento dos militares do alto comando são heróis da pátria, porque protegeram a democracia, graças a eles não teve golpe. E isso é parcialmente verdade. Por outro lado, essa turma também ficou sabendo o que ia acontecer e não contou para ninguém. Então, parcialmente verdade também é que eles prevaricaram. Então, assim, o que a gente precisa encontrar? Um meio termo entre essas duas interpretações. Por que eu começo a partir disso? Porque, assim, uma coisa é, de fato, tem graus de comprometimento distintos nessa história. Uma coisa é você dar guarida para a gente que é conservadora, que está acampada na porta de um quartel. Outra coisa é você fazer um plano de assassinato do presidente. E uma terceira coisa ainda é você se aproveitar de uma posição de comando de uma unidade militar, então, por exemplo, os kits pretos, e tentar ali arregimentar aquela unidade militar para se sublevar, né, ou se levantar, ela toda junta fazer a mesma coisa, num vocabulário mais civil, né, para atacar a democracia. Então, assim, tem graus diferentes de responsabilidade. E eu acho útil, assim, didático, não é 100% correto, mas é didático, a gente pensar em termos de CPF e de CNPJ, no sentido de pensar assim, os indivíduos e a instituição. Os indivíduos, eles têm que responder ao judiciário, seja o judiciário civil, e aí nesse sentido as denúncias estão aí, eu estou sentindo falta de muita gente naquela denúncia lá, seja gente militar, né, o Vilas Boas tem culpa no cartório, alguma coisa, não passou sem o dedo dele. Desde o tweet, ele é um totem, né, dentro do exército, é uma pessoa de referência, quase um santo, que você vai lá pegar a bênção para momentos de tensão, para assuntos que existam divergência interna. Então, senti falta. E senti muita, muita falta de quem paga. Porque militar não é bobo, eles não vão dar golpe sem combinar com quem vai pagar a conta. E isso não estava ali no iniciamento da PF, pelo menos do que eu li até agora. Eu li aquele curto, aquele grandão das 800 páginas, eu ainda não consegui parar para debulhar, não. Mas então tem essa dimensão do CPF. Aí tem uma outra dimensão, que é a do CNPJ. E aí sim, por isso que eu falo que tem um componente que sim, o alto comando é herói e é carrasco. Por quê? Porque eles funcionam numa lógica de família. Então, assim, não é uma discussão só jurídica. Quando a gente fala de controle civil sobre militar, controle democrático sobre os militares, é porque eles são uma família. Então, é quase como se a gente esperasse que um comandante entregasse um irmão de farda. E é um irmão mesmo, vai ser alguém com quem você viveu 40 anos, 50 anos, às vezes, construiu tudo junto, passou por momentos super difíceis. Não é realista do ponto de vista moral esperar que ele vá lá denunciar, porque ele sabe que tem alguma coisa que ele não concorda acontecendo dentro de casa. Não é uma coisa que não é juridicamente correto, mas é moralmente compreensível. Então, é por isso que eles acabam saindo como heróis. Mas não é que eles estavam ali defendendo a democracia. Eles estavam ali defendendo uma coisa que para eles sim é uma pedra de toque, que é a instituição. Então, existia uma preocupação
por parte de alguns militares de que a gente tenta, se der certo, todo mundo vai se dar bem, mas se der errado, a conta vai cair, a responsabilidade vai cair na nossa conta. E aí pode não dar bom. Então, assim, tem cálculos mesmo no sentido de como proteger e refinar a instituição. Por isso que eles são, ao mesmo tempo, as duas coisas. E aí, a tarefa do executivo, nesse sentido, não é lidar com o CPF. O CPF é a responsabilidade do judiciário. A tarefa do executivo e do legislativo, que, diga-se de passagem, tem várias questões que estão lá paradas há um tempão, e mesmo os parlamentares da esquerda acabam deixando isso também como um assunto, larga para lá, né, melindroso, vai dar dor de cabeça e não dá voto. Então, assim, acho que os dois ali têm responsabilidade. Tem que olhar para esse CNPJ. Eu acho assim que depois do dia 8, abriu-se uma janela de oportunidades. E achei que ali a condução do Lula, logo depois do dia 8 de janeiro, foi excelente. Não é o que eu estou enxergando agora. Eu tenho sentido falta, e aí, assim, não é nem. Eu até gostei do pronunciamento do Haddad, já que foi a pauta anterior, né? Mas no sentido, assim, de vir a público politizar as questões. A gente pode calibrar melhor o discurso, pode entender que o nosso discurso vai ser limitado, porque a grande imprensa, a imprensa hegemônica, não vai reverberar essa parte, vai reverberar só o que interessa a ela. Mas, assim, é importante politizar o tema e vir a público e conversar com as pessoas. Eu senti muita falta de uma declaração do presidente sobre uma tentativa de homicídio contra ele, né? E uma declaração de forma contundente e crítica, porque o que a gente viu, né, Ana, foi ele quase fazendo uma piada em relação a isso. Não é? Ó, ele disse, né? Eu estou aqui, eu e o Alckmin, porque não conseguiram matar a gente. Mas eu acho, ele tinha que ter. Já conversei aqui com o professor Gilberto Maringoni, inclusive, ele falou a mesma coisa, que Lula perdeu a chance de politizar, de como você disse agora, né? De colocar de forma mais direta o que foi esse plano golpista, tendo a intenção de matá-lo. Então, faltou esse discurso. Porque a discussão sobre o CNPJ depende, principalmente, do desejo de politização do tema. Porque, assim, não existe a discussão em abstrato da reforma militar. Ou a gente, faz isso, faz aquilo. Não tem força social. Qualquer tema só vai para a agenda quando existem forças organizadas para que mudanças aconteçam. Então, assim, as forças organizadas em torno de mudanças nas Forças Armadas são pequenas quando comparadas ao tamanho das próprias instituições militares, né? Então, assim, isso não é uma prioridade nos partidos políticos à esquerda, isso não é uma prioridade para os movimentos, isso só se torna uma agenda política quando dá problema. Aí, quando dá problema, sai todo mundo louco, desesperado, tentando enxugar o gelo. E assim, eu tenho brincado com assim, gente, nós estamos dando sorte. Nós não podemos reclamar, não. Porque foram múltiplas tentativas de desestabilização violenta da ordem. Eu acho que tem faltado essa conexão, porque assim, a gente faz piada, né, com o senhor que se explodiu vestido de coringa lá em Brasília, mas assim, é isso, é atentado em torre de energia elétrica, é bomba em aeroporto na véspera do Natal. Nós estamos dando sorte. Porque é isso, né? Você saiu do repertório conservador e liberal e comunista ou esquerda, não é um repertório da política, é a possibilidade de balançar as armas, né? De usar a violência para impor sua vontade. Nós estamos dando sorte que nenhuma vítima civil aleatória ainda foi feita. A minha impressão é que quando começarem a surgir essas vítimas em maior proporção, aí as pessoas vão se mexer, mas é muito ruim, né? A gente esperar um atentado desses funcionar para medidas mais concretas serem tomadas. Então, aí eu acho que tem aí uma janela de oportunidade novamente. Mas por isso que eu falei que aí só para eu concluir, porque você trouxe muita coisa na sua pergunta, assim. Aí a última coisa que você falou sobre formação. Sim, é óbvio que tem mudanças na educação, mas isso aí é secundário. Porque por onde você começa uma reforma? Os militares, eles são instrumento de uma política nacional. A gente precisaria começar essa conversa sobre como está o mundo hoje, a geopolítica mesmo. Então,
tá quente, não adianta você acabar com as Forças Armadas. Tá tendo guerra na Ucrânia, tá tendo genocídio na Palestina. Eu não sou louca de ficar sem Força Armada. Esse negócio de coração civil é bonito só em música do Milton Nascimento. Estados nacionais precisam de exércitos para garantir as suas defesas nacionais. Então tá, olhou a geopolítica? Aí você vem aqui embaixo, olha para a política de defesa, como nós, Brasil, pretendemos nos situar nesse mundo. Trump acabou de ser eleito, e que tipo de política de defesa a gente precisa, para aí sim discutir como organizar militares que sejam úteis para essa política de defesa, né? E não para a desestabilização da democracia. Mas isso é a consequência dessa discussão anterior. Aí entra no bojo recrutamento obrigatório, educação, sistema de inteligência, sistema de justiça, mas a discussão anterior é uma repactuação mesmo sobre como a gente olha para o mundo. Porque o que ficou evidente, inclusive, nessa trama de golpe, é que as forças militares têm, nesse momento, ou tiveram até bem recentemente, como inimigo um inimigo interno, né? Realmente é um inimigo interno que foi escolhido e que o exército, as forças militares, lutaram contra nesses últimos anos, nessa construção golpista. Então, é isso, é pensar para que vai servir essas nossas forças militares e para onde a gente vai querer rumar com elas. Importantíssimo isso que você trouxe para a gente. Acho que a gente podia discutir muito mais. Assim, hoje eu estou com excelentes convidados e estou com pouco tempo. Então, assim, vai ficar para uma próxima conversa o restante aqui do nosso papo. Mas agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente, Ana. Foi muito interessante tudo que você trouxe. E é isso, para a gente ficar refletindo aqui por muito tempo e buscar, enfim, mudanças a partir dessa janela de oportunidade que a gente tem. Um beijo para você, muito obrigada e até uma próxima. Até mais, Thalita. Até. Conversei com a Ana Penido por aqui, ela que é pesquisadora da Unicamp, a gente falou um pouquinho sobre essas questões militares. São várias as questões militares, né, que surgem a partir desse relatório da PF que a gente tem acesso agora com mais detalhamento. Então, a gente pode fazer várias questões e ter respostas aí. Enfim, é um papo que dá pano para manga, né?